Antes de começarmos a ordem do dia, há um pedido do senador Fernando Collor de Mello para fazer uma urgente comunicação ao plenário. Com a palavra, Vossa Excelência. Aí eu leio, aí a gente começa a repetir, né? Eu leio os requerimentos e começa a ler. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, às vésperas de iniciarmos o recesso dos nossos trabalhos, sinto-me no dever inarredável de voltar a esta tribuna para tratar de questões extremamente importantes, julgo eu, para as nossas instituições. A despeito dos acontecimentos ocorridos esta semana, de buscas e apreensões envolvendo o meu nome e de integrantes deste Congresso Nacional, sinto-me na obrigação de sair da seara pessoal para abordar problemas maiores, preocupações mais elevadas, que atingem direta e perigosamente a seara institucional. Refiro-me a um quadro que não mais se avizinha, senhor presidente, pois que já está instalado e que abrange não somente a classe política em si, mas também o Senado Federal, o Congresso Nacional, o Poder Executivo, dois dos principais poderes e instituições da República Brasileira. Ainda que muitos não consigam enxergar, que muitos não queiram enxergar, e ainda que muitos não queiram se envolver, não é possível deixar de alertar que todas as autoridades constituídas, todos os políticos, todos os agentes e servidores públicos e, principalmente, todos os cidadãos deste país vivem hoje sob o comando, a vontade e a ditadura da República do Ministério Público Federal. Não é de hoje que alerto para isso, mas também não é de hoje que sinto uma cegueira generalizada em relação ao tortuoso e temerário caminho pelo qual fomos induzidos a seguir em virtude do poder exacerbado concedido a um único órgão público. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o fato é que a atuação do Ministério Público Federal está deformando o Estado de Direito e desvirtuando os fundamentos e os princípios da democracia brasileira e até mesmo dos direitos humanos. Só não enxerga quem não quer, ou pior, só não enxerga quem se sente intimidado. Falo principalmente do modus operandi adotado pelo Procurador-Geral da República, que se especializou em transformar em prévia condenação toda e qualquer investigação que esteja realizando. Trata-se de uma sistemática maliciosamente planejada, em que, a partir de uma informação ou delação qualquer, verdadeira ou falsa, inicia-se um processo de atos, medidas e parcerias para se chegar à condenação pública. Primeiro divulga-se, nunca oficialmente, o indício no formato e conteúdo que convém ao Ministério Público Federal. Inicia-se uma investigação supostamente sigilosa para a coleta de novas informações. Vaza-se para a imprensa parte dessas informações, fora de contexto, para que sejam divulgadas como bem entendem, sem qualquer apuração efetiva. Utiliza-se do ambiente criado pela mídia para justificar a obtenção de novas informações e para induzir depoimentos. Abusa-se das prisões preventivas e temporárias. Negociam-se delações premiadas, inclusive com práticas da Inquisição, forçando delatores de ocasião a falarem o que a Procuradoria-Geral quer e o que lhe interessa que seja dito pelo delator que se apresenta. Pressiona-se, por meio do exemplo das prisões, das delações, por mais depoimentos, por mais detalhes,
ainda que falsos ou não comprovados. Depois de todo o cenário armado, promovem-se mediaticamente buscas e apreensões para tentar convencer e consolidar um entendimento errôneo por parte da opinião pública e, aí sim, com seu apoio, realizar os espetáculos mais abusivos e desnecessários. E quando digo espetáculo, insere-se aí uma afronta, uma desobediência ainda pior. Apenas para exemplificar, reproduzo o trecho do despacho de autorização de uma dessas buscas, feito pelo ministro Celso de Mello do Supremo Tribunal Federal. Aspas, agentes e autoridades deverão cumprir as diligências ora autorizadas simultaneamente com a máxima discrição, se necessário com o auxílio de autoridades policiais de diversos estados, de peritos e de outros agentes públicos, como membros do Ministério Público e da Receita Federal. Pergunto eu, nessas últimas operações, o que se viu foi discrição? Houve máxima discrição? Afinal, os comandados e agentes do senhor Janot cumpriram ou não a determinação do Supremo Tribunal Federal? A resposta, senhor presidente, diante do que todos viram, chega a ser dispensável. Até mesmo um conhecido jornalista, articulista, ele se chama Ronaldo Azevedo, articulista de uma conhecida revista, diga-se, ambos declaradamente avessos à minha pessoa, e a recíproca é absolutamente verdadeira, diz, em certo trecho, aspas, o que me incomoda é a ação espetaculosa na democracia, que é o contrário da República de Platão na maioria dos aspectos. É preciso tomar mais cuidado, muito especialmente com quem detém a representação popular. E continua o periodista. Na sua reação, ele, no caso se referindo a mim, aponta uma questão absolutamente correta. Ele não foi nem mesmo ouvido. Em outro trecho, segue o articulista. Na democracia, o Estado é um exemplo, mas não atua para exibir cabeças como exemplo. E termina ele. As ações da PF e do Ministério Público têm despertado a preocupação em muita gente responsável. Rodrigo Janot está em campanha eleitoral para ser reconduzido à PGR. Collor e seus carrões de luxo, obrigado pelos carrões, que não são mais carroças, Collor, diz ele, e seus carrões de luxo, servem como uma luva ao descaminho do Estado de Direito. Conclui ele, não confiro a nenhum ente o poder de agir acima da lei e da razoabilidade. Concluindo o seu artigo, o jornalista. Portanto, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, todo esse quadro vem acontecendo, e isso tem que ser enfatizado, sem nenhuma denúncia formalizada, sem nenhuma vista dos autos por parte do principal interessado ou vítima dessa trama, sem nenhum depoimento prestado pelo investigado. Aliás, volto a frisar, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, que por 2 vezes solicitei o depoimento. Por 2 vezes marcaram o depoimento e desmarcaram ambos os depoimentos às vésperas da data anteriormente marcada. Ora, se naquelas oportunidades tivessem respeitado o meu direito de falar, de ter vista dos autos, tudo isso poderia ter sido esclarecido sem a necessidade do espetáculo que se verificou. Mas não, fizeram questão que o espetáculo prevalecesse. E todos nós sabemos que onde prevalece o espetáculo, sucumbem-se o direito e as garantias do cidadão brasileiro. Assim, senhor presidente, de vazamento em vazamento, de indução em indução, de coerção em incursão, de coerção em coerção, de busca em busca, de espetáculo em espetáculo, firma-se todo um ambiente aparentemente democrático. Um cenário com ares de justiça. Forma-se também, senhor presidente, toda uma história, todo um conto contado pelas palavras e ações planejadas única e exclusivamente pelo Ministério Público Federal e, pior,
executadas em parceria com os meios de comunicação, usados nesses casos como meros instrumentos de formação, ou melhor, de forjamento de uma versão junto à sociedade, porém da maneira e do feitio como eles mesmos desejam. De outra parte, o que ninguém está conseguindo enxergar é que por trás de todo esse processo, por trás de tudo isso, existe, senhor presidente, um projeto de hegemonia que o Ministério Público Federal procura alcançar, nem que para isso passe por cima dos institutos democráticos, do direito e da própria Constituição Federal. A verdade é que se alguém tentar, de fato, buscar coerência e lucidez nas ações do Ministério Público, não as vai encontrar, pois essas ações são motivadas pelo desejo do órgão de se sobressair, de se sobrepor às instituições, de subjugar as instituições. Contudo, senhor presidente, numa autêntica democracia, os fins, por mais nobres que sejam, não podem justificar os meios. Numa república de fato, investigação sigilosa deve ser sigilosa para todos e para tudo, e não somente para os próprios investigados. Num verdadeiro Estado de Direito, o direito à ampla defesa, ao contraditório ou ao menos ao benefício da dúvida devem prevalecer antes de qualquer princípio. Mas não é isso, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o que está acontecendo. Até mesmo o ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, relator do procedimento investigatório em curso, chamou a atenção há 2 semanas atrás, ou um pouco mais, por estar convencido, de que os vazamentos, o último vazamento promovido, foram feitos pelo Ministério Público Federal, mais especificamente pelo Procurador-Geral Rodrigo Janot. E aí cabe então perguntar, afinal, quem vai fiscalizar os atos ilegais do senhor Janot? Quem vai frear o modus operandi do Ministério Público Federal? Vamos ficar todos à mercê das vontades e objetivos dele? Ficarão todos temerosos de seus atos, de suas investigações, de seus vazamentos, de suas buscas e apreensões? Por que, senhor presidente, ficamos todos nos justificando com base tão somente nas notícias, nos fatos vazados seletivamente? Por que não nos dão acesso aos autos? Como se defender previamente se nem ao menos conhecemos o teor e os fundamentos das acusações, dos fatos e das alegações que eventualmente estejam justificando essas investigações? Quem, afinal, senhor presidente, quem, afinal, senhoras e senhores senadores, vai parar o senhor Janot, vai parar o Ministério Público Federal nesta sua sanha? Esta semana, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, como já disse desta tribuna, fui humilhado. A Polícia Legislativa foi humilhada. Senadores foram humilhados. O Senado da República foi humilhado. O Poder Legislativo foi humilhado. Não percamos isto de vista. Por tudo isso, aliado às suas funções constitucionais, é que cabe a ele, ao Poder Legislativo, questionar, reagir, enfrentar e frear institucionalmente a República do Ministério Público, esta pretensa e hipotética politeia tropical. E aqui, senhor presidente, faço um parênteses para prestar a solidariedade que a Polícia Legislativa do Senado merece. Antes de estar no seu estrito cumprimento legal, ela não foi respeitada pelo grupo do senhor Janot. Na invasão e arrombamento do apartamento funcional de meu uso, os agentes e o procurador encarregados da operação isolaram o acesso de qualquer pessoa ao prédio residencial, inclusive dos policiais legislativos, além de ameaçá-los com voz de prisão. Pior ainda, aqueles agentes e o procurador, além de não informarem sua ida com o mínimo de antecedência, mínimo que eu digo 5 minutos, 10 minutos, simplesmente se recusaram a apresentar o mandado de busca e apreensão,
constituindo uma total ingerência na jurisdição e competência da Polícia Legislativa. Por que, afinal, agiram dessa forma? São eles autoridades máximas na pura acepção das palavras? Podem tudo e se sentem no direito de tudo, subjugar em função de um mandato de busca e apreensão? Pior ainda é que se utilizaram da infundada e absurda alegação de que os prédios funcionais do Senado não estão sob a jurisdição da Polícia Legislativa. Como não, senhoras e senhores senadores? Todo imóvel de propriedade ou uso do Senado Federal faz parte da jurisdição do Senado Federal. Por todos esses motivos, é que defendo a criação, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, no âmbito do Congresso Nacional, de uma agenda suprapartidária, isenta política e ideologicamente, para atuar de forma a garantir que o Ministério Público retome suas atribuições e competências originais, com plena autonomia e liberdade, sim, mas estritamente dentro de suas prerrogativas, dentro dos limites constitucionais e dos princípios fundamentais do direito. Ainda que inalcançável aos olhos de todos, a democracia brasileira e o Estado de Direito correm perigo. O Brasil corre o risco de se transformar na república de um só poder, numa autocracia. Não se pode permitir a submissão das instituições democráticas ao aparato policialesco do Ministério Público. Não se pode aceitar a cultura do apedrejamento, aquela em que se causa um dano à pessoa e depois ela que procure reparar o dano. Isso é degradante. Isso é atitude de covardes, de facínoras, que se dizem democratas, que se aproveitam da democracia, mas que na prática aplicam e se aproveitam de sua autocracia. Os fatos desta semana, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, da forma como foram promovidos, executados e divulgados, jamais ocorreram, nem nos tempos da ditadura. Trata-se de uma arbitrariedade sem precedentes. Sinto-me particularmente ultrajado. Não sei do que estão querendo me acusar. Repito, não me permitem vista aos autos das investigações. Não tenho sequer o direito de prestar depoimento e dar explicações. Não há sequer denúncia feita, senhor presidente. E mesmo assim, tentam usurpar o meu direito à presunção de inocência, uma cláusula pétrea da Constituição, subjugada pelo Ministério Público Federal. Tentam construir e mostrar à população, com a faminta cumplicidade dos meios, uma história que não corresponde à verdade. Tentam me condenar previamente, em todas as instâncias, em todas as consciências. Sequer me denunciaram, mas já querem me apenar da pior forma possível. Isso é o mesmo que conviver com o Calvário, senhor presidente. E não se iludam, pois ninguém está livre disso. Daqui mesmo desta casa, novas vítimas podem sair. Novas histórias poderão ser maldosamente construídas. Estamos num terreno de um verdadeiro vale-tudo. O próprio cidadão, indefeso, sem imunidades, sem prerrogativas de foro, está ainda mais vulnerável ao Estado repressor do Ministério Público Federal. Esta visão todos precisam ter, todos precisam estar cientes. São dois universos. De um lado, a sociedade, os cidadãos, sejam agentes públicos ou não. De outro, o Ministério Público, querendo oferecer à alcateia ululante o objeto da sua saciedade. Mais uma vez, repito, alcateia aqui refiro-me aos asseclas do grupelho do senhor Janó. Mais uma vez, repito, jamais serei intimidado. E gostaria que assim todos agissem, sob pena de um dia acontecer, e aqui finalizo, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, como disse Martin Niemöller, na pequena e conhecida fábula da omissão. Na fábula da omissão. Aspas.
Um dia vieram e levaram meu vizinho, que era judeu. Como não sou judeu, não me incomodei. No dia seguinte, vieram e levaram meu outro vizinho, que era comunista. Como não sou comunista, também não me incomodei. No terceiro dia, vieram e levaram meu vizinho católico. Como não sou católico, também não me incomodei. No quarto dia, vieram e me levaram. Já não havia mais ninguém para reclamar. Fecho aspas e termino aqui a minha comunicação inadiável, senhor presidente, agradecendo a generosidade de Vossa Excelência de me ter concedido esse tempo para poder prestar esses esclarecimentos e fazer respeitosamente um alerta ao Poder Legislativo, ao Senado Federal e à Câmara dos Deputados. Muito obrigado a Vossa Excelência, senhor presidente Renan Calheiros. Senhor presidente, senhor Renan, eu sei que a comunicação inadiável ela não permite a parte, mas esse assunto ele tem suas exceções e aqui eu tenho visto muitas vezes essa casa abrir exceções para assunto menos mais grave do que esse que o senador Collor traz à tribuna. Senador Collor, de qualquer sorte, nenhum cidadão está acima da lei, mas nenhum cidadão pode ter os seus direitos invadidos, como aconteceu recentemente com Vossa Excelência. É impossível que um cidadão, talvez Vossa Excelência, nesse momento, está vivendo uma experiência que muitos pobres, pessoas humildes, que não têm um mandato, corriqueiramente passam na sua vida e diante desses casos, como hoje está sendo Vossa Excelência investigado. É lamentável que Vossa Excelência não tenha tido a oportunidade de se defender. Vossa Excelência teve os seus direitos cerceados. Isso fere os princípios constitucionais e a lei brasileira. Sem nenhuma dúvida, o que fizeram com Vossa Excelência, fizeram uma ação de shows. Eu vi carros da polícia, que sou vizinho do apartamento ocupacional lá de Vossa Excelência, e helicópteros sobrevoando num verdadeiro espetáculo desnecessário. Se o helicóptero era da Polícia Federal ou era do Ministério Público, ou se era da imprensa, alguém o comunicou à imprensa num trabalho que poderia ser extremamente sigiloso, tão sigiloso que Vossa Excelência não teve acesso. Tão sigiloso que Vossa Excelência não teve acesso. O réu não teve acesso. Tamanho sigilo. Mas a mídia sabia o horário e o local que eles iam estar operando. Quanto aos apartamentos funcionais, as moradias funcionais, para o senador não está sob a tutela da Polícia Legislativa, mas você vai ali onde moram os militares, que lá tem um soldado vestido, ganhando, que está protegendo as famílias. Então não serve essa alegação. É um total desrespeito. Um total desrespeito. Quem vai parar o Ministério Público? Quem vai parar o Ministério Público é a lei brasileira, porque ninguém está acima da lei brasileira. E essa casa não pode, a cada minuto, e Vossa Excelência disse muito bem, se acovardar e ficar restrita a esse plenário. Essa casa, ela sempre foi respeitada e terá que ser, senador, respeitada. Nenhum membro dessa casa poderá ser condenado de antemão, sem ter todo o direito de defesa que está garantido na lei brasileira. Essa casa tem que tomar posição. E aí, senador Renan, presidente Renan, eu faço apelo a Vossa Excelência. Coloque sempre nessa casa pessoas que estejam com as mãos limpas e transparentes, para ter autonomia perante os outros poderes. O Senado não vai se ajoelhar, o Senado não vai se humilhar a nenhum órgão e a nenhum aventureiro que possa tentar achar que está acima das leis brasileiras. Eu tinha que colocar. Sou solidário a Vossa Excelência. Muito obrigado a Vossa Excelência, senador. Senhor presidente, queria aproveitar a mesma oportunidade, se o nosso senador Fernando Collor permitir, eu quero aqui ser solidário ao senador Fernando Collor. Eu fui prefeito de Rolim de Moura, 22º melhor prefeito do Brasil, fui governador do estado de Rondônia de 2003 a 2010. Eu, na época,
tenho aqui ex-governadores, eu gravei os deputados da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, denunciei na mídia nacional a corrupção que vivia naquele Estado, coloquei a minha vida, a minha família, até hoje em risco, e o que eu consegui nessa caminhada foi ter no meu Estado um ex-promotor estadual, que virou um procurador federal, e que, na verdade, toda essa minha caminhada tem buscado todos os caminhos para tentar, de alguma maneira, me denigrir, me desmoralizar perante a sociedade e perante as demais instituições. Eu estou só aqui, presidente, dando uma explicação. Eu fui o único governador, depois da Constituição, que foi delegado ao STJ, que para um governador do Estado ser processado, aceito uma ação penal, eu fui o único da história. Eu faço aqui um pedido à imprensa, aos demais senadores, que buscam no STJ qual foi o governador que, na época, foi autorizado pela Assembleia Legislativa a ser processado por ação penal. Foi o Ivo Cassol. Os deputados do meu Estado queriam 10 milhões de reais para não precisar acompanhar, para não autorizar essa ação penal. Eu não negociei. Mas esse promotor, infelizmente, cometeu vários erros no meu Estado. Esses vários erros que cometeu, até autorizou tirar madeira de área indígena. E que depois, a minha secretaria, eu como governador, fiquemos responsáveis porque saía as falcatruas lá de fora. Denunciei no Conselho Nacional, por várias vezes, a atuação desse procurador. E o Conselho, infelizmente, em nenhum momento, por mais que foi ouvido aqui na Comissão do Meio Ambiente, por mais que foi também o próprio Ministério Público, numa investigação interna da Corregedoria, apurou e tem depoimento de funcionário da FUNAI que esse procurador autorizou tirar madeira da área indígena. Nada aconteceu com esse procurador. Hoje, está aqui tramitando uma ação penal, onde eu tenho já um julgamento, estou com os embargos de declaração, pegando 4 anos e 8 meses e 26 dias de condenação, sem nunca, senhores senadores e senhoras senadoras, ter desviado R$1, sem nunca ter sido faturado uma obra, nunca, a não ser por fragmentação de licitação. Mas tem um acordo 1540, que essa casa, a Comissão do Meio Ambiente, fez a consulta ao Tribunal de Contas e deixou bem claro que o acordo 1540, que todas as emendas parlamentares são convênios individuais, prestação de contas individuais e licitações individuais. Mas mesmo assim, está tramitando, e eu respeito a decisão do Supremo Tribunal Federal. Esse mesmo procurador, senador Collor, não me dá sossego até hoje. Há poucos dias atrás, estou com várias outras ações, com ações minhas do ex-governador. Infelizmente, o que a gente percebe é que são intocáveis. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, hoje, se um amigo meu, um empresário, comerciante, uma amiga, pedir opinião para entrar na vida pública, eu aconselho as pessoas de bem desse país, não entra. Porque todos que entram como prefeito, infelizmente, quando vê uma denúncia que no fundo não provou nada, desmoralizou, acabou com a dignidade, acabou com a moral dessa pessoa perante a sociedade. Nós precisamos aqui nessa casa buscar um mecanismo de legislação para que a gente possa trazer de volta esses grandes empreendedores, esses grandes administradores, para que eles venham a ser os nossos representantes em nossas cidades. Porque hoje, infelizmente, não é só no caso aqui que aconteceu essa semana, senador Collor. Se nós perguntarmos para a maioria dos prefeitos do Brasil, independente de qual partidário que está aqui, nenhum prefeito mais se sente no estímulo em vir representar e ser candidato a prefeito na cidade. Nós estamos com a maior dificuldade, por mais que algum participe, mas aqueles que infelizmente não quer perder o que tem de mais e acima de tudo sua dignidade, não querem entrar na vida pública. Por isso eu conclamo essa casa, não por nada, respeitando as instituições. Eu entendo que o Ministério Público, com a Polícia Federal, tem que continuar investigando. Eu entendo que eles têm que continuar denunciando, mas também quando eles denunciar, senhor presidente, alguém que não tem prova, eles têm que responder pelos seus atos.
tem que responder pelos seus atos. Aqui perante nós, senadores, quantos já estão indo para o sacrifício? E aqueles que provaram sua inocência depois, como é que fica perante a sociedade? Como é que fica perante a sua família? A grande vantagem, no meu caso, senhor senador Collor, senhor presidente, senhores senadores, o povo do meu estado de Rondônia me conhece. Se tivesse eleição para governador hoje, eu seria eleito governador do estado de Rondônia com mais de 80% dos votos, pelo trabalho que eu fiz. Mas, infelizmente, pelo que um promotor constituiu no meio das instituições sobre o meu nome, muitos do que vê por aí acham que eu sou um desonesto, um corrupto e um bandido. Por 8 anos eu denunciei a maior extração de diamante ilegal do meu estado. Em vez de apurar quem estava sendo beneficiado com aquilo, entraram com inquérito contra a pessoa do Ivo Cassol, como se eu fosse beneficiado com aquilo. Eu gosto de enfrentar, senhor presidente. Eu gosto de ir para a luta. Mas, infelizmente, ultimamente, eu não tenho feito isso. Fico triste, porque meus ideais, eu continuo lutando por eles. Mas, ao mesmo tempo, eu não busco vingança com o que me aconteceu. Eu só busco uma coisa, justiça. Eu tenho pedido a Deus todo dia, eu e minha esposa e minha família, por tudo que a gente está passando. Não é justo pessoas inocentes pagar pelo que não deve. Eu não aceito pessoas, políticos, igual como está acontecendo hoje, sendo sacrificado antes da hora. Aquele que cometeu erro, aquele que cometeu falha, tem que responder por ele, tem que responder pelo seu CPF. O que nós não podemos é generalizar, como se tudo aqui na política fosse bandido, como se tudo que está aqui dentro é desonesto. É como o senador Collor acabou de falar, foi um vizinho, foi outro vizinho, daqui a pouco é a gente. Eu fico triste com isso. Portanto, o que a gente busca, senhor presidente, é que nós possamos ter o direito de continuar lutando pelos nossos ideais, defender o nosso povo, sem sequer diminuir a nossa garra, a nossa vontade. Então, portanto, aqui é um desabafo. Peço desculpas aos nobres colegas e companheiros que estão aqui dentro do Senado, mas vocês são testemunha do que eu passei e que estou passando esse tempo todo. E eu espero ainda que o Ministério Público e a Justiça faça justiça com esse procurador que está no estado de Rondônia até hoje, em vez de combater o mal feito que tem lá, que lá todo mês tem uma operação dentro do meu estado. Não. Está sempre buscando na pessoa do governador Ivo Cassol, do ex-governador e do senador, para tentar desfechar o que mais tem de raiva pela minha pessoa. Então, portanto, eu quero ser solidário ao senador Collor pelo o que aconteceu com os demais senadores aqui e o que o senhor busca, eu dou a razão para o senhor. O senhor precisa, pelo menos, ter nos autos o que está acontecendo com Vossa Excelência, o que está acontecendo com os demais pares nessa casa. Então, portanto, deixo meu abraço, solidariedade aqui, e a casa aqui não precisa diminuir ninguém, não precisa tirar o poder de ninguém, mas simplesmente cada um tem que saber onde é que é o limite, e essa casa pode fazer isso. Muitas vezes a nossa casa aqui não faz, está deixando para fazer, e o que o senhor falou é verdade. Um procurador, ele denuncia qualquer um, qualquer estado da federação, denuncia o prefeito, denuncia o secretário, denuncia o governador, denuncia tudo. E no final, quando a gente é absolvido, porque de todas as denúncias, 99% fui absolvido. E eu não vejo nem a imprensa falar dos meus processos que eu ganhei, que foram arquivados. Mas daquele pouco que está tramitando e continua, infelizmente a gente é massacrado por isso. Então, portanto, eu não desistirei, porque eu continuo com fé e eu tenho certeza que Deus fará justiça e também na justiça dos homens. Obrigado. Muito obrigado, senador Ivo Cassol. Eu gostaria, com a permissão de Sua Excelência, o senador Renan Calheiros, apenas realçar um ponto tratado aqui pelo senador, que foi a de governadores. Governadores, para que eles sejam processados, tem que haver a aquiescência da Assembleia Legislativa dos respectivos estados. O presidente da República, para que ele seja processado, tem que ter a autorização da Câmara dos Deputados. Enfim, nós, aqui no Senado e na Câmara, nós somos um poder fiscalizador. Nós somos um poder que, ao fiscalizar, nós devemos estar também contrariando inúmeros interesses. E não temos nenhuma defesa. Não temos nenhuma defesa quando aqueles que, eventualmente, estejam com esses órgãos policialescos nas mãos, queiram vir com uma vindita em relação a nós não temos defesas. Porque o Ministério Público, denunciar qualquer um senador, qualquer um deputado, sem que a casa seja ouvida. Esse é um ponto para reflexão, senador Renan Calheiros, senhoras e senhores senadores. Nós temos que procurar defesas para exercer o nosso mandato na sua plenitude.
Nós não buscamos em nenhum momento a impunidade, mas sim a imunidade de que o nosso mandato está revestido, para que nós possamos fazê-lo sem ter receio de que no dia seguinte poderemos sofrer algumas represálias. Outro dia um senador me confidenciou, ali no cafezinho, depois de um dos pronunciamentos que fiz aqui a respeito dos exageros, e essas denúncias eu venho fazendo desde a época do procurador Roberto Gurgel, e continuo agora com o senhor Janot, porque a situação piorou dos abusos. Ele me dizia, esse senador, olha, gostei de lhe ouvir, gostei do seu discurso, infelizmente eu não posso fazer nada, não posso falar, não posso lhe dar uma palavra publicamente de apoio, porque senão o Ministério Público vem atrás de mim, porque eu fui prefeito e eu estou com a situação lá, enfim, que o procurador foi, porque houve a aplicação dos recursos da educação, tinha que ter, faltava dinheiro para merenda, e eu apliquei na merenda ao invés de aplicar no tijolo, e em função disso até hoje eu estou, e eu estou com receio do Ministério Público vir atrás de mim. Então, eu acho que se nós nos despíssemos desse receio, e se nós não ficássemos, de alguma forma, silentes para podermos defender os princípios que balizam as nossas instituições democráticas, que vêm sendo conspurcadas pelo Ministério Público Federal, nós estaríamos dando uma grande contribuição à consolidação do processo democrático no nosso país. Mais uma vez, senhor presidente Renan Calheiros, muito obrigado a Vossa Excelência pelo tempo que me foi concedido. Eu quero agradecer ao senador Collor. Mais uma vez eu queria dizer aos senadores e às senadoras que não se trata apenas de sabermos até onde vai a competência da Polícia do Senado Federal. Mais uma vez, não se trata apenas de sabermos se pode ou não, sem apresentação de mandado, se invadir um espaço físico do Senado ou um apartamento funcional. É mais do que isso. Nós vivemos um momento grave, preocupante, e devemos nos preocupar com a democracia. Devemos nos preocupar com a Constituição. Devemos nos preocupar com a presunção de inocência contida na Constituição. Devemos nos preocupar com o processo legal. Na democracia, os poderes têm pesos e contrapesos entre si. E nenhum poder pode sobrepor o outro poder. Eu queria, mais uma vez, lembrar isso aos senadores e alertar que a nossa democracia não pode pagar para ver, ela não pode correr risco. Os poderes, claro, precisam ser harmônicos, independentes, nós temos que seguir a separação dos poderes, mas, igualmente, nós não podemos permitir que um poder queira se afirmar em cima de outro poder, porque assim nós estaremos ferindo de morte a própria democracia.